você, agora fique muito atento, viu? Porque a gente vai falar de uma polêmica envolvendo o uso do celular dentro do espaço de trabalho. É permitido? Tem alguma punição ali? Pode usar no horário de lazer? O que envolve toda essa situação? E olha, hoje no quadro Seu Direito, a gente vai estar recebendo uma super advogada para tirar essas dicas para você de casa. Eu já recebo ela aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo à revista. Bom dia. Bruna Ribeiro, e vai contar pra gente o que engloba toda essa situação do uso do celular. Eu já começo perguntando aí sobre o uso inadequado, né? Tem alguma legislação, a gente estava falando aqui nos bastidores, se tem algum acordo, né, contratual de falar, olha, o uso do celular não é permitido, ou só é permitido em horário de lazer, vai ter alguma punição? Como é que funciona essas regras do uso do celular hoje em dia? Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, tirando essas dúvidas sobre um tema bastante polêmico, mas acerca das punições que são possíveis. A Ana falou sobre um possível acordo, e sim, se tiver previamente acordado entre as partes acerca do uso do celular em horários pré-determinados, é o que prevalece. No ato da contratação, se ficou previamente acordado entre as partes que o horário de uso de celular é nos horários de descanso, que ele vai ser restringido, então vai ser especificamente naqueles horários. Senão pode acontecer alguma advertência ou alguma punição. É possível, sim. A gente estava falando aqui também porque hoje em dia é muito comum que a maioria dos trabalhos sejam feitos no próprio celular. Então, como fazer também esse monitoramento? Como saber se a pessoa está fazendo alguma demanda ali do espaço ou cuidando de algo pessoal? Ana, você falou sobre o uso do celular pessoal também para essas finalidades. Então, o que pode acontecer? A empresa ela pode fazer um acordo também com o empregado e designar uma indenização pelo uso do celular pessoal para as finalidades corporativas. Então, você pode dividir, né? Ter um celular só para a empresa. Muitas pessoas fazem isso, inclusive. Ter um celular só para a empresa e outro só para o pessoal, para poder ter essa organização melhor aqui, para ter até uma produtividade maior. Mas outra pergunta também que a gente tem é se o empregador pode proibir totalmente o uso do telefone pessoal durante o expediente ou não? Tem essa regra, assim, geral. É possível a proibição, é possível a restrição, também é possível, desde que tenha sido acordado no ato da contratação entre as partes. Muito o combinado bem. Não sai caro. O combinado não sai caro, e também a gente sabe que fora do trabalho todo mundo tem família, tem outros afazeres, algumas urgências que tem que estar atento ali também. Outra questão que a gente estava comentando aqui era sobre o direito de uso de imagem, porque alguns vídeos acabam circulando nas redes sociais de pessoas que são flagradas ali no meio do expediente, jogando um joguinho, né? E não sabe que está sendo gravada. E como fica essa situação também? Sobre as finalidades, né, do uso do celular. Muito boa a sua pergunta. É muito importante que o uso do celular ele se destine especificamente para aquelas finalidades. Mas com relação ao direito de imagem, se a cláusula estiver preceituada, sim, é possível, por conta do poder diretivo do empregador. Ele tem este poder, por força de um contrato de trabalho que foi estipulado entre as partes, de ter esse direito de uso de imagem, previamente colocado na cláusula do contrato de trabalho. Pode ter demissões até por justa causa envolvendo isso. Com certeza. Conseguem ali apurar provas e colocar contra o funcionário, mas também tem a possibilidade do funcionário pedir uma indenização também. Sim, a indenização, se ele usar o celular pessoal para essa finalidade, ali acordado com a empresa, com o empregador, e a punição, se, mesmo tendo sido já estipulado, foi dado ciência ao empregado e ele não obedeceu aquela cláusula. Teve um aviso prévio, né? Exatamente. Então, qual a dica que você dá para o pessoal de casa, principalmente empresários que têm aí o seu negócio e não estão sabendo diretamente sobre essas regras, né? Porque é previsto em lei, até envolve os direitos trabalhistas e não sabem como aplicar. Dá essa dica aí para o pessoal de casa. Primeiramente, aquilo que está preceituado no contrato de trabalho, se você tem na sua empresa também um regimento interno extremamente importante, porque entra nessa dinâmica. Eu dou ciência ao empregado acerca das normas pelas quais a empresa é regida. A empresa ela tem, qualquer lugar que a gente trabalha, ele tem regras a serem seguidas.
Então, eu dou ciência a ele e dando ciência ao empregado daquilo que ele precisa cumprir, e esse combinado não vai sair caro, né? Não vai ter nenhum prejuízo para as partes. Agora eu já faço uma pergunta que é ao contrário. Por exemplo, quando a gente sai do expediente, é obrigatório, ou muitos chefes acabam se achando ali no direito de estar entrando em contato com o funcionário num horário que não é de trabalho, ou estar pedindo obrigatoriamente ali o número de telefone pessoal? Isso pode? Não é o meu horário de trabalho, não tenho por que responder, tem isso? Ana, é muito boa essa pergunta, porque já foi, inclusive, pauta de julgamentos nos tribunais. O uso do celular fora do ambiente de trabalho, se, por exemplo, o empregador ele entra em contato, se configura uma quebra de descanso. Então, se ele é para trabalhar naquele horário, por exemplo, de 8 às 18, com um intervalo, e ele entra em contato, a não ser que tenha sido previamente acordado no contrato de trabalho, isso pode configurar a quebra de descanso e incorrer em alguma ação judicial. E acaba acontecendo muito, viu? A gente acompanha nas redes sociais muitos relatos de pessoas que reclamam, porque já tem uma escala grande, de 6-1, e aí tem esse curto espaço para ficar fora desse mercado de trabalho e recebe ligação. E não pode dizer não, na maioria das vezes, né? Você está seguindo ali a orientação de uma autoridade, que é o seu chefe. Então, acaba muitas vezes sendo um abuso de poder, não é? Pode sim, pode configurar. E as horas trabalhadas, elas contam também com a ação judicial para configurar as horas que passaram do horário de trabalho e que não foram, horas extras que não foram acordadas. Na sua profissão, você já recebeu aí algum processo, alguns casos envolvendo esse tipo específico de uso irrestrito no celular na empresa? Com certeza. Porque é uma ferramenta que hoje ela é muito corrente o uso dela no... Mas nesses processos, para qual lado deu certo? Quem venceu aí, o funcionário ou a empresa? A empresa. Meu Deus, ainda tem toda essa questão também, né? A empresa acaba tendo, às vezes, um pouco mais de benefícios para sair ganhando? Desde que documentado. Você falou acerca das câmeras, né? Eu falei agora há pouco sobre a cláusula do direito de imagem do funcionário, as advertências que ficam documentadas. Então, é muito importante a empresa ter toda essa documentação, tudo guardado. Ou seja, nada é em vão, tudo é uma organização, uma logística para que dê certo, não só para a empresa quanto para o funcionário, porque ninguém quer ter aí no histórico esses processos envolvendo uma confusão por conta do uso de celular. Então, vai muito também da compreensão do próprio funcionário. A gente sabe que hoje em dia esse objetinho aqui a gente não consegue mais viver sem. Virou um acessório, parte agora do nosso corpo, infelizmente, mas a gente tem que saber dar esse limite também, gente, para não acabar tendo um prejuízo aí, que é o seu trabalho, a sua sobrevivência. Mas, olha, agradeço bastante a sua participação aqui, Bruna. Seja sempre bem-vinda. E fiquem ligados com essas dicas muito valiosas. Você tem algum Instagram, onde é que a gente pode encontrar o seu trabalho? Quem está tendo algum problema aí com a empresa e quer diretamente uma defesa, o que eles fazem? Meu Instagram, Bruna Medeiros, .adv. Especificamente com causas trabalhistas, nós trabalhamos, nós lidamos, e também em relação tanto pelo empregador quanto pelos empregados. Ou seja, não só celular, qualquer problema dentro do trabalho você está aí para resolver.